Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio do nosso podcast F1 a todo vapor. Nós estamos no episódio 246 e hoje nós vamos falar tudo o que aconteceu no GP do Qatar de 2024 da Fórmula 1, a 23ª etapa do campeonato. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. Nós vamos falar na corrida de domingo no circuito internacional de Losail, onde tivemos a vitória do Verstappen, com Leclerc em segundo e o Oscar Piastri em terceiro. 3 equipes no pódio, e é isso que a gente quer ver na Fórmula 1, né? A gente quer ver mais competitividade, mais igualdade entre as equipes, para tornar mais imprevisíveis os resultados. E esse final de temporada de 2024 tem proporcionado isso. A gente tem visto aí muitas equipes no pódio e muitas equipes brigando por vitórias, sobretudo, por exemplo, a Mercedes, a McLaren, a Ferrari, a própria Red Bull, que a gente não pode descartar, embora tenha um declínio, né, da segunda metade do campeonato, mas é uma equipe que não pode descartar, e nós tivemos aí uma vitória do Verstappen para comprovar isso. Tanto é que essas vitórias do Verstappen da segunda metade do campeonato, para mim tem muito mais mérito do que as vitórias, por exemplo, do ano passado ou da primeira metade do campeonato, porque claramente ele não tem o carro dominante, claramente o carro dele talvez seja a quarta força hoje, e mesmo assim ele extrai tudo do carro, tira tudo que o carro tem, ainda consegue vencer, consegue fazer pole position. Então isso mostra a grandiosidade e o talento que o Verstappen tem na pista, né? É fácil a gente comparar isso com os números do Pérez. O Pérez, por exemplo, tá certo que o Pérez sempre teve um desempenho muito ruim e abaixo do Verstappen, mas quando o carro era dominante, o Pérez pelo menos conseguia algo interessante. Dessa vez o Pérez não consegue nada. Então, ou seja, a gente vê que o Verstappen tira leite de pedra e é um piloto excepcional, e essas vitórias têm muito mais mérito para mim. Vamos começar falando um pouquinho da sexta-feira, do Sprint Qualify, né? Que foi final de semana de corrida sprint. E no SQ1, o Pérez, aí, como eu acabei de dizer, sequer passou para o SQ2. Ou seja, a gente vê ainda mais aí a diferença absurda de pilotagem entre o Verstappen e o Pérez, considerando que os dois têm o mesmo equipamento. E nós tivemos uma pole aí na Sprint Qualify do Lando Norris. Na verdade, eu queria até fazer uma crítica referente a esse Qualify da corrida Sprint. Cara, é um tempo perdido, de verdade. Os pilotos parece que não vão com gana, não vão com vontade de fazer as voltas rápidas. É tudo muito previsível. Esse Qualify da corrida Sprint não tem valido a pena a gente assistir, não. Foi 45 minutos aí que assistimos, que sabe, que não agregou em nada, não acrescentou em nada. Eu até falei aqui no grupo do WhatsApp sobre isso, e até o Egleison deu uma ideia interessante para decotar, ou seja, para tirar esse Qualify da corrida Sprint e colocar aí o resultado do TL3. Deixa a turma fazer um treino livre, cada um na sua estratégia, ou testando o equipamento, ou o que quer configurar no carro. E aí quem fizer o tempo mais rápido fica com a pole da corrida sprint. Porque, de verdade, a corrida sprint tem até algumas interessantes, mas o Qualify da corrida sprint é muito sem graça, é muito sem sal. Não dá vontade de assistir, é um tempo perdido, é uns 40, 45 minutos perdido. Então, essa ideia do Egleison é interessante. Faz um treino livre aí, o TL1 ou TL2 como parâmetro de pole, e faz a corrida sprint. Até porque, se na própria corrida sprint, que vale pontos, os pilotos já têm muito medo de colisões, não dão tudo de si para não estragar o equipamento para a corrida principal, imagina no Qualify, que é volta rápida, pouco combustível, que você tem que arriscar mais para fazer um bom tempo. Eles não vão fazer. Então, ou seja, muito sem graça. E isso não tira o mérito da pole do Norris, eu digo o sistema em si não valeu muito a pena a sexta-feira da Fórmula 1. Já no sábado, a corrida sprint também foi bem fraca, viu? Resumindo assim, o Norris tracionou muito bem na largada e manteve a primeira posição. Isso na verdade acaba sendo um milagre, né? Porque o Norris, quando larga da pole, geralmente ele larga mal. Dessa vez ele largou bem, manteve a primeira posição, e o Piastri, que estava em segundo, foi pressionado pelo Russell, isso durante quase toda a corrida.
O Verstappen chegou a perder posições na largada, mas depois recuperou, fez uma corrida de recuperação. O Pérez, além de não ter passado para o SQ2 da corrida sprint, ele dormiu na largada, errou o time e foi ultrapassado pelo Colapinto, que estava na linha do pit lane. Lembrando que o Colapinto largou do pit lane por punição, e o Pérez conseguiu ser ultrapassado por um piloto que largou do pit lane. Ele errou o time ali, ficou boiando, né? A gente fala aqui em Minas. Já no final, o Norris, aí tem a questão da McLaren. O Norris deixou o Piastri passar, mesmo sem a ordem de equipe, e depois o Lando Norris disse que foi para retribuir o favor do Brasil. E o Piastri ficou defendendo a segunda posição durante toda a corrida, travando as batalhas com o Russell. Foi a única coisa de interessante que nós tivemos na corrida sprint, foi essa batalha do Russell com o Piastri. Lembrando que talvez a McLaren não deu essa ordem de equipe, ou não foi a favor dessa ordem de equipe, porque o Russell estava bem colado no Piastri, então poderia ser um risco o Norris frear, deixar o Piastri passar e passar também o Russell. Mas o Norris fez uma manobra excepcional e aí conseguiu deixar apenas o Piastri passar e o Russell continuar em terceiro, mas foi um pouco perigoso mesmo. Mas aí o Norris retribuiu o favor que o Piastri fez no Brasil a ele. E é bom que o Norris tenha retribuído esse favor em corrida sprint, né? Porque na corrida sprint é questão de 8 e 7 pontos, ou seja, 1 ponto de diferença. Na principal nós estamos falando de 25 pontos para o primeiro e 18 para o segundo, então já é mais complicado o piloto retribuir esse favor. Então ele já aproveitou para retribuir na corrida sprint, que a diferença de ponto do primeiro para o segundo é apenas 1. Então, falar o resultado aí da corrida sprint do sábado. Então foi uma vitória do Oscar Piastri, a segunda dele nas corridas sprints. O segundo lugar, Lando Norris. Terceiro lugar, George Russell. Quarto lugar, Carlos Sainz. Quinto, Charles Leclerc. Sexto, Lewis Hamilton. Sétimo, Nico Hülkenberg. Oitavo, Max Verstappen. Max Verstappen que perdeu posições na largada e fez uma corrida de recuperação. Eu só vou mencionar os 8 primeiros da corrida sprint, porque são apenas os 8 primeiros que pontuam. E aí também no sábado nós tivemos aí o Qualify para a corrida principal. E aí vamos comentar aí a polêmica a maior polêmica do sábado, que é que a pole a princípio seria do Verstappen com o tempo de 1:20.520. Mas o Verstappen perdeu essa pole para o Russell por conta de uma punição dos comissários. O que eles entenderam é o seguinte, que ele teria prejudicado o Russell numa volta, embora os dois não vinham de voltas rápidas, eles vinham com aquela volta de desaceleração, né? Ou de aquecimento de pneus quando você vai abrir a volta rápida. Então os dois não estavam em volta rápida e segundo o Russell, o Verstappen teria prejudicado porque ele vinha de uma forma muito desacelerada, que eles têm um delta de velocidade para cumprir e o Max Verstappen vinha de uma maneira muito desacelerada. Então o Russell estava nessa volta de desaceleração, enquanto o Verstappen vinha abaixo do permitido segundo o Russell. E aí o que acontece? Geralmente essa punição são 3 posições no grid, nos termos da regra da FIA. Mas os comissários entenderam apenas como uma posição no grid, ou seja, flexibilizaram essa norma da FIA por Verstappen não ter prejudicado uma volta rápida do Russell. Até para ser proporcional à punição. Se é uma punição de 3 posições, quando você prejudica uma volta rápida que o piloto pode perder uma pole ou perder várias posições no grid, como não foi prejudicado o Russell, eles flexibilizaram essa regra e deu apenas uma posição no grid para o Verstappen. Mas então, sendo assim, a pole foi do Russell com 1:20.575. E aí, essa história teve muitos desdobramentos pós-corrida. E eu vou explicar para vocês. Porque o Verstappen ficou muito... Primeiro foi o Verstappen, ficou muito indignado e chegou a falar isso publicamente para a imprensa. O Verstappen ficou muito indignado com a atitude do Russell, falando que o que o Russell fez com ele, o que ele falou dentro da sala dos comissários, ele nunca viu isso na carreira dele inteira da Fórmula 1, que o Russell foi extremamente arrogante, fez de tudo para prejudicar um companheiro de trabalho, segundo o Verstappen,
Então que o Russell é como se fosse um lobo em pele de cordeiro, né? Bonzinho nas câmeras, mas lá dentro da sala dos comissários ele falou coisas que o Verstappen disse que nunca ouviu em toda a sua carreira, porque o Russell, segundo ele, por ser companheiro de trabalho, eles teriam que se respeitarem, né? O Russell não deixou barato e deu uma declaração falando que o Verstappen tenta intimidar todos e vem conseguindo isso sempre, que com ele não vai ser assim, e que o Verstappen, deu a entender que o Verstappen é muito mimado e que ele simplesmente argumentou as questões dentro da regra da Fórmula 1 e que o Verstappen chegou a ameaçar ele de bater nele numa corrida e botar a cabeça dele no muro, isso segundo o Russell. E a gente sabe que a personalidade do Verstappen é bem assim mesmo, né? O Verstappen já tinha uma personalidade assim, muito por conta de ser filho do George Verstappen, conforme ele foi educado assim, principalmente por ser piloto, essas histórias que a gente conhece do Verstappen, e agora também como genro do Nelson Piquet. Então a gente sabe como que é a personalidade do Max Verstappen, e eu acredito que o Max Verstappen teria falado isso mesmo, até porque o Max Verstappen depois rebateu essa história, falando que falaria tudo do mesmo jeito que ele falou, e até mais se não tivesse vencido a prova, né? Então, o Verstappen em tom ameaçador, falando umas coisas desse jeito. A gente sabe que, eu acho que nessa história os dois estão errados, porque o Russell provavelmente se excedeu na sala de comissários, e o Verstappen, por sua vez, embora seja um excepcional piloto, ele é bem mimado mesmo, ele vem de uma formação bem mimada mesmo, então provavelmente teria falado essa besteira de colar aí a cabeça do Russell num muro através de uma batida entre carros. Então essa questão da pole e da punição foi o desdobramento durante toda a semana após o GP do Qatar. Mas então vamos falar então da corrida no domingo. Vamos ao resultado aí dos 10 primeiros da corrida. Vitória do Verstappen, como eu disse, tirando leite de pedra de um carro que não é o mais dominante da Fórmula 1. Lembrando que o Max Verstappen figura aí como um dos poucos pilotos que venceu o campeonato de pilotos, mas não venceu o campeonato de construtores, ou seja, não tinha o carro dominante durante a temporada. Inclusive o sogro dele também fez isso em duas oportunidades, em 81 e 83 com a Brabham. Nelson Piquet venceu 2 campeonatos mundiais sem ter o melhor carro, sem ser campeão de construtores. O Verstappen, seguindo aí o legado do sogro, fez a mesma coisa no ano de 2024. Se eu não me engano, posso estar enganado aqui, estou gravando sem olhar agora os dados aqui. Se eu não me engano, o último campeão que venceu o campeonato de pilotos e não venceu o de construtores foi inclusive o Nelson Piquet em 83. E agora o Max Verstappen em 2024. Isso é um feito enorme, porque mostra muito mais o talento do piloto do que propriamente a capacidade da máquina, né? Mas então vamos lá. Vitória do Verstappen em primeiro lugar. Segundo, Charles Leclerc. Terceiro lugar, completando o pódio, Oscar Piastri. Quarto lugar, George Russell. Quinto lugar, Pierre Gasly. Sexto lugar, Carlos Sainz. Sétimo lugar, Fernando Alonso. Oitavo lugar, Zhou Guanyu. Nono lugar, Kevin Magnussen. Décimo lugar, Lando Norris. Eu achei... Vamos começar falando aí da corrida. Eu achei uma corrida nota 6,5. Não foi tão ruim não, mas também não foi aquela corrida de encher os olhos, né? Todos largaram de médios, com exceção do Hülkenberg, que largou de pneus duros. Até porque ele iria largar das últimas posições, né? Numa largada, o Verstappen tracionou muito bem e passou o Russell logo lá na largada. Então, aquela treta que eu já falei para vocês, já se estende aí também dentro da corrida. Então o Verstappen consegue tracionar melhor, ter um bom tempo de reação na largada e já ultrapassa o Russell na primeira volta. E então ele já assume a liderança da corrida. O Norris também fez uma boa largada, chegou inclusive a disputar a primeira posição. Na primeira curva ali ficaram os 3 pilotos disputando a primeira posição, mas o Verstappen conseguiu liderar. Nessa largada também o Esteban Ocon e o Colapinto se enroscaram na curva 1 após uma fechada do Hülkenberg que gerou safety car na prova. Então o Hülkenberg largou de duros, fechou ali o Ocon com o Colapinto, que estavam disputando a posição na primeira curva, e aí deu cagada, né? Então deu essa colisão entre os dois, entre o Ocon e o Colapinto. O Hülkenberg não chegou a abandonar, teve apenas o pneu furado, foi para os boxes e voltou para a corrida.
E já o Ocon com o Colapinto, né, não tiveram a mesma sorte, os dois abandonaram. Já o Lance Stroll também chegou a tocar no Albon na primeira volta, então foi uma primeira volta bem conturbada, né? Essa disputa do primeiro lugar entre Verstappen, Russell e Lando Norris também. E também aí o Hülkenberg com o Ocon e o Colapinto, e também Stroll e Albon. Então, tudo isso na primeira volta chamando a atenção. Aí nós tivemos o safety car, como eu disse, já na volta 5 da relargada, o Leon Lawson, talvez por pneus frios, né? Não ter esquentado corretamente seus pneus nas voltas com o safety car, escapou da pista e teve um incidente com o Bottas que gerou 10 segundos de punição. Logo após o Stroll abandonou, a gente não sabe se foi em decorrência do abandono. A princípio, pelo que pareceu da FIA aqui, foi danos em relação ao incidente que ele teve com o Albon. Então, ou seja, isso fez o Stroll abandonar voltas nas voltas seguintes. Depois de algum tempo de corrida, os comissários entenderam aí que o Hamilton teria mexido no carro antes da largada, aquela famosa largada falsa, que não pode, o piloto tem que manter o carro extremamente parado, não pode mexer. Então teve uma punição para o Hamilton também de 5 segundos por essa largada falsa. E aí um episódio interessante da corrida, que é a questão do retrovisor do Alexander Albon. O Albon vinha correndo normalmente na pista quando o retrovisor do seu carro se descolou do carro, né? Eu não sei se foi por conta também do incidente com o Stroll lá na largada. Então ele teve o retrovisor descolado do carro, esse retrovisor caiu na pista, o Bottas, sem ver, é claro, é muito rápido, né, a velocidade dos carros, passou por cima desse retrovisor e com os estilhaços do vidro do retrovisor conseguiu aí atrapalhar a corrida do Lewis Hamilton e do Carlos Sainz, porque ambos tiveram seus pneus furados por conta desse vidro aí, dos estilhaços de vidro do retrovisor do Alexander Albon. Então, mais um safety car na corrida. Isso aí deu uma movimentada aí, prejudicou muito a corrida do Sainz e do Lewis Hamilton. E na relargada desse segundo safety car, o Norris chegou a atacar o Verstappen pela primeira posição, foi uma briga até interessante, mas o Verstappen aí conseguiu manter a primeira posição. Daí eu digo para vocês o quanto que o Verstappen é um piloto excepcional, né? Certamente o Norris teria o melhor carro para esse final de semana do Qatar, e o Verstappen conseguiu se defender aí dessa investida do Norris. Se a gente for olhar, em tese era para o Norris passar de passagem o Verstappen e conseguir a primeira posição. E essa briga boa fez com que o Verstappen mantivesse a primeira posição, demonstrando aí o talento do piloto e não só o equipamento, né? Não só o carro. Após essa relargada, o Pérez conseguiu rodar sozinho e abandonou a corrida e gerou outro safety car. Ou seja, o Pérez, eu já estava falando que o Pérez não passou para o Q2 da Sprint Qualify. O Pérez vem fazendo um trabalho pífio na Red Bull. Ele conseguiu rodar sozinho e abandonar a corrida ainda. O Hülkenberg também rodou sozinho e abandonou a corrida. O Hülkenberg já tinha feito uma cagada lá atrás na largada, né, ao fechar aí o Ocon com o Colapinto. Ambos abandonaram a corrida por conta disso. E ele conseguiu também rodar sozinho e abandonar a corrida. Isso porque ele vinha largando lá de trás do pit lane. Então, uma corrida para esquecer também do Hülkenberg. E aí agora vem uma outra polêmica da corrida, que é a questão aí do rigor aí da FIA ou não, que foi a punição de 10 segundos de stop and go para o Lando Norris. E aí, por não diminuir a velocidade em bandeira amarela dupla. Então, o que acontece? Tinha bandeiras amarelas dupla e o Norris não diminuiu o delta de velocidade, e aí sofreu uma punição de 10 segundos. Isso aí atrapalhou, de stop and go, isso aí atrapalhou consideravelmente a corrida dele, né? E uma possível briga por vitória. E aí a discussão é que o chefe da McLaren falou que essas bandeiras amarelas não estavam muito claras, às vezes era uma, às vezes era dupla, e eles ficaram intercalando isso aí e não tinham uma certeza do que estava acontecendo, e que isso prejudicou o Lando Norris. Mas assim, não é muito justificativa, né? O Lando Norris falou que estava errado, admitiu o erro e falou que a punição em tese foi justa. A questão é
que essa punição de 10 segundos, tirando a bandeira preta, que é a desclassificação do piloto, é a punição mais severa da Fórmula 1 hoje, que é os 10 segundos de stop and go. E talvez aí o delta de velocidade por uma dupla bandeira amarela, às vezes o Lando Norris está 10 km por hora mais rápido que o delta, que já é muito rápido. Ou seja, essa questão da segurança, não sei se é muito segurança. Por exemplo, se um delta de velocidade é 200 km por hora, e aí o Lando Norris com 210, ele vai punido. A gente sabe que normas é feita para cumprir, mas tem muita gente que defende que foi muito rigorosa essa punição do Lando Norris de 10 segundos, que é a punição mais grave da Fórmula 1, se a gente for olhar, sem ser a bandeira preta. Mas o próprio Lando Norris admitiu que estava errado e é a regra, então foi o que aconteceu. Mas gerou muita discussão aí sobre esse excesso de rigor da FIA. Inclusive o próprio Rico Penteado no podcast da Motorsport criticou muito a FIA em relação a essa punição. Alexander Albon também teve 10 segundos de punição. O Lewis Hamilton, uma corrida para esquecer, embora tenha o seu pneu furado por conta do retrovisor do Albon, mas teve uma corrida muito ruim, deu uma declaração também que muito desanimadora, né? O Lewis Hamilton chegou a mencionar que ele já não sabe se ele está mais rápido, se ele é tão rápido como era antigamente. Pô, isso é um balde de água fria na Ferrari, né? Pô, a Ferrari contrata ele, imaginando que está contratando o heptacampeão mundial, que vai entregar muitos frutos, e o cara dá uma entrevista falando que já não se sabe se ele é tão rápido como antigamente. Então a autoestima do Lewis Hamilton está muito baixa, né? Geralmente esses pilotos eles só estão felizes quando estão com um carro dominante, né? Porque o Verstappen também é assim, o Senna também era assim. Mas uma declaração dessa eu acho que pegou muito mal para o Hamilton e é um balde de água fria na Ferrari. O Sainz também teve o mesmo problema com a questão do retrovisor, mas também poderia ter feito uma corrida melhor. Também não foi uma corrida satisfatória. O Norris foi muito prejudicado por essa punição, justa ou não, foi prejudicado, porque certamente era o carro mais rápido do grid no GP do Qatar. Max Verstappen, uma vitória absurda, como eu mencionei. E o Piastri também, uma corrida interessante, uma corrida digna, aí, conseguindo o pódio para a McLaren. Ressaltar muito aqui, eu estou vendo agora, corrida do Pierre Gasly, com o 5º lugar. Pierre Gasly é o único piloto dos 20 pilotos da Fórmula 1 no ano de 2024, onde nós tivemos até então agora 23 etapas, ou seja, é o calendário com mais corridas da história da Fórmula 1, então são 23 corridas até agora no GP do Qatar. E o Pierre Gasly, além de estar fazendo a melhor temporada da sua carreira, na minha opinião, foi o único piloto dos 20 que não deu nenhum prejuízo para a equipe. Nenhum centavo de prejuízo. Não teve nenhuma colisão, não teve nenhuma quebra. Então ele quebra pelo menos por prejuízo dele, né? Então é um piloto que deu 0 centavos de prejuízo, além de estar fazendo uma temporada muito digna, conseguindo bons pontos para a Alpine. Na minha opinião, aí é a melhor temporada da carreira do Pierre Gasly. Então tem que ressaltar aí esse 5º lugar do Gasly. Punições no GP do Qatar. Lance Stroll, 10 segundos, por causar uma colisão com o Alexander Albon, né? Depois ele veio abandonar a corrida. Leon Lawson, 10 segundos, porque causou uma colisão com o Valtteri Bottas. O Lewis Hamilton, 5 segundos, essa largada falsa, essa partida antecipada que a gente fala. Lando Norris, o stop and go de 10 segundos, por conta da bandeira dupla acenada 2 vezes, né? Bandeira amarela dupla, e ele não respeitou o delta de velocidade. Lewis Hamilton, por velocidade excessiva na via dos boxes, teve um drive-thru. E Alexander Albon, 10 segundos, foi essa última que eu mencionei, por obrigar o Valtteri Bottas a conduzir aí seu carro fora da pista. Essa última do Alexander Albon eu mencionei os 10 segundos de punição, mas esqueci de falar o motivo, foi por conta disso, ele forçou aí o Valtteri Bottas a sair da pista. Já nós tivemos também penalidades aí acrescentadas após o final da corrida, que foi o George Russell, 5 segundos por exceder aí a distância de 10 carros de comprimento durante o regime de safety car. Essa inclusive do George Russell eu nem sabia, fui saber agora ao preparar o podcast para vocês. Abandonos, Nico Hülkenberg, e Sérgio Pérez, Lance Stroll. Então o Hülkenberg porque rodou na pista, o Sérgio Pérez também porque rodou na pista, o Lance Stroll
foi danos da colisão que ele causou com Bottas. Esteban Ocon e Colapinto na colisão da primeira volta ali, onde foi forçado também pelo Hülkenberg. Piloto do dia, Zhou Guanyu. Por que Zhou Guanyu? Porque ele fez também, tem que ressaltar isso, ele fez os primeiros pontos da Sauber no campeonato, os primeiros pontos dele da carreira da Fórmula 1, e é também os primeiros pontos de um piloto chinês na Fórmula 1. Então, por todo esse contexto, que ele conseguiu pontuar aí pela equipe pela primeira vez, primeira pontuação dele também da carreira e a primeira pontuação de um piloto chinês, eu acho que sensibilizou a turma, o público em geral, a votar no Zhou Guanyu como o piloto do dia, embora para mim foi o Max Verstappen. Então o Zhou Guanyu teve aí as suas primeiras pontuações na Fórmula 1 e já está abandonando a Fórmula 1. Então, assim, já é um discurso de agradecimento. Ele faz os primeiros pontos da equipe, mas a equipe não conta com ele, nenhuma outra equipe da Fórmula 1 conta com ele para a temporada de 2025. Então, foi uns pontos de despedida. Acho que foi muito por conta disso que o público em geral votou no Zhou Guanyu como piloto do dia. Volta mais rápida, Lando Norris, 1:22.384 na volta 56. Alguns fatos interessantes que a gente tem que mencionar, que é a primeira vez na história que 7 pilotos têm pelo menos 2 vitórias ou mais. Tá certo que essa estatística a gente tem que analisar o contexto, né? A primeira vez também que a gente tem 24 corridas na temporada, então é um calendário muito inflado. Então a chance de a gente ter 7 pilotos com 2 vitórias ou mais é bem maior do que antigamente, onde se tinha 16 corridas. Mas é um fato interessante para a gente mostrar pelo menos o equilíbrio na competição. Nós estamos tendo aí equipes mais equilibradas, isso está tornando a Fórmula 1 mais competitiva. A gente não sabe, por exemplo, quem vai vencer uma corrida hoje, se é a McLaren, se é a Ferrari, se é a Mercedes ou se é a Red Bull. Isso é muito interessante, isso é muito bom para a categoria. Outro assunto interessante aqui, a General Motors / Cadillac, né? Vai ser uma nova equipe para 2026 na Fórmula 1. Então já foi aprovado, então em 2026 teremos 11 equipes, vai acrescentar mais uma. O Andretti não conseguiu a dele, né? Porque foi barrado, a gente comentou isso no podcast, mas ele também está no conselho dessa equipe General Motors Cadillac. A princípio deve ter um motor Ferrari até 2027. Então, tiraram o Andretti como equipe, mas não tiraram o Andretti na Fórmula 1, porque o Andretti estará aí no conselho dessa nova equipe a partir de 2026. Então, a partir de 2026 teremos 11 equipes no grid. Mencionar aí o capacete do Colapinto, que homenageou a Argentina campeã do mundo. Ficou um capacete muito bonito, por sinal, embora eu não curta muito essa questão da Argentina, porque eu sou brasileiro e para mim a seleção é a brasileira, mas tudo bem. A estreia da série Senna pela Netflix, que está sendo aclamada por muitos aí, o pessoal vem esperando essa série. Eu ainda não assisti, vou assistir depois, vou tentar ver se eu faço um episódio só para falar da série para vocês. Mencionar aí que o Felipe Drugovich ficou à frente do Fernando Alonso no TL1, ele fez e vai fazer os testes de pré-temporada também pela Aston Martin. Então, Felipe Drugovich fez aí um trabalho digno no TL1, ficou à frente inclusive do Fernando Alonso, acho que se eu não me engano, 9º tempo. E também a despedida antecipada, né, o fim de contrato antecipado do Esteban Ocon, que a Alpine já anunciou que o Esteban Ocon não corre nem em Abu Dhabi. E aí o Jack Durham vai correr no lugar dele. Então o Ocon já despedindo da Fórmula 1 de forma antecipada, não vai cumprir o final do contrato com o GP de Abu Dhabi. Então ele já até manifestou já agradecimento. Esteban Ocon é um cara que poderia certamente continuar na Fórmula 1, eu gosto dele como piloto, mas não tem vaga para ele para a temporada de 2025. Jack Durham já está fechado com a Alpine, corre GP do Qatar, já vai pegando aí intimidade com o carro para guiar em 2025. Então Esteban Ocon fora aí do GP de Abu Dhabi. Uma outra novidade que vou mencionar para vocês é que eu estou gravando esse episódio bem atrasado, na verdade, que o Verstappen anunciou que vai ser papai. Então, a Kelly Piquet está grávida e aí eles colocaram aí que vem um novo bebê a caminho, um bebê Verstappen-Piquet. Meu Deus, que personalidade, né? Vou deixar para vocês comentarem sobre a personalidade desse novo bebê que vai vir. Por fim, classificação do Campeonato de Pilotos até o momento aí do GP do Qatar. Max Verstappen, campeão mundial com 429 pontos. Segundo lugar, Lando Norris, 349 pontos. Terceiro lugar, Charles Leclerc, 341 pontos. Tem briga boa aí no Campeonato de Pilotos pela segunda posição. Quarto, Oscar Piastri, 291 pontos.
Quinto, Carlos Sainz, 272 pontos. Sexto, George Russell, 235 pontos. Sétimo, Lewis Hamilton, 211 pontos. Oitavo, Sérgio Pérez, 152 pontos. Nono lugar, Fernando Alonso, 68 pontos. Décimo lugar, Nico Hülkenberg, 37 pontos. No campeonato de construtores, e aqui a briga interessante para o último GP, o GP de Abu Dhabi desse final de semana, é a McLaren com 640 pontos, líder, candidata ao título, mas tem a Ferrari com 619 pontos, coladinha aí, 21 pontos que separam uma equipe da outra. Então, temos briga para o GP desse final de semana em Abu Dhabi. Tem 21 pontos aí para ser disputados em diferença. Mas, a princípio, a McLaren é a favorita aí, até porque as características da pista de Abu Dhabi eu acho que é mais McLaren. Terceiro, Red Bull, 581 pontos. Quarto, Mercedes, 446 pontos. Quinto lugar, Aston Martin, 92 pontos. Sexto lugar, Alpine, com 59 pontos. Sétimo lugar, a Haas, 54 pontos. Oitavo lugar, a RB Honda, 46 pontos. Nono lugar, a Williams, 17 pontos. Décimo lugar, a Sauber, com seus 4 pontinhos aí. Parabéns ao Zhou Guanyu por esses primeiros pontos da Sauber na temporada de 2024 da Fórmula 1. Próximo GP já nesse final de semana, o último da temporada, o GP de Abu Dhabi, para fechar a temporada 2024 da Fórmula 1. Nós iremos fazer também a análise desse GP aí para terminar essa temporada com chave de ouro aí, o podcast F1 a todo vapor, tá bom? Pessoal, esse foi o episódio de hoje. Se você estiver acompanhando pelo vídeo, dá um like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. E se você estiver nos acompanhando via podcast, né, no Spotify, avalie o nosso conteúdo, vai lá dar 5 estrelas, dá aquela moral pra gente. Isso ajuda muito e fortalece muito o nosso projeto, tá bom? Um abração a todos e fiquem com Deus.